Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus para o teu coração. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E eu quero convidar a você a se inscrever agora no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Está aí na tela. Se inscreva. Nós precisamos chegar ao número de 1000 pessoas. Me ajude em oração, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, porque assim nós poderemos estar fazendo ao vivo a nossa live. Nossa live é oração da fé, a pregação da palavra de Deus, as palavras de esperança, enfim, nós podemos estar aqui cultuando a Deus através do canal do YouTube Pastor Antônio Filho, ok? Eu só preciso que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, se for possível, o seu pedido de oração e compartilhe o link aonde que você vai estar se inscrevendo ali da nossa mensagem com amigos, familiares. Faz um Ctrl+C, Ctrl+V, compartilha nas suas mídias de Facebook, de WhatsApp, enfim. Vamos aí juntos levar o projeto Leia a Bíblia e também as nossas orações, intercessões, a comunhão que nós temos com o maior número de pessoas possíveis, ok? Participe do projeto Leia a Bíblia no WhatsApp, ok? No WhatsApp, somente pessoas do WhatsApp receberão este certificado. Colorido, via WhatsApp, totalmente gratuito, não paga nada para se inscrever no WhatsApp, para receber. Você vai imprimir em folha de papel A4, colocar numa moldura, colocar aí na parede da sua casa, no seu escritório, e você vai testemunhar como foi a leitura da Bíblia, as experiências que você teve. Em 2020, 70 pessoas receberam, 70 irmãos do Brasil e do exterior receberam. Para participar do grupo Projeto Leia a Bíblia pelo WhatsApp é muito simples. É só você adicionar o nosso telefone aí. Sinalzinho de mais, código 55 do Brasil, DDD 99 e o número 981 43 44 49. Venha fazer parte desse número de irmãos e irmãs que estão lendo a Bíblia todos os dias. É um recado importante. Somente eu, administrador, evangelista Antônio Ferreira Filho, envio ali as mensagens no nosso grupo do WhatsApp. Não vai carregar a memória do seu celular com mensagens indesejadas, indevidas, enfim, ok? Vamos à leitura da Bíblia do dia de hoje, que é o que nós estamos aqui. Então, pegue sua caneta, seu bloco de anotações e anote aí as referências bíblicas do dia de hoje, dia 19 de abril, 109 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, vamos ficar até dia 31 de dezembro. Atos, capítulo 7, versículo 23, a Atos, capítulo 8, versículo 1, e livro de Deuteronômio, capítulo 31, 32, e vamos encerrar na leitura do livro de Jó, capítulo de número 19, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos começar a ler a Tua Palavra. Nós já estamos aqui com fome e sede da Tua Palavra. Deus, sacia a nossa sede, sacia a nossa fome, em nome de Jesus. Vamos lá, juntos, eu e você, lendo a Bíblia. Atos, capítulo de número 7, versículo 23, continuando a leitura de ontem, que nós demos uma pausa aqui. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu, vingou o oprimido, matando o egípcio. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhe havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. E no dia seguinte ele apareceu aos que estavam lutando, tentou apaziguá-los novamente, dizendo: Senhores, sois irmãos, por que vos maltratais uns ao outro? Mas aquele que maltratava o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te fez governante e juiz sobre nós? Queres tu me matar, como tu mataste o egípcio ontem? Então, diante deste dizer, Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos.
E completado 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai o anjo do Senhor numa chama de fogo em uma sarça. Quando Moisés viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando para observar, a voz do Senhor veio até ele, dizendo: Eu sou o Senhor Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés tremia e não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e eu os ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. E agora vai, eu te enviarei ao Egito. E a este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: Quem te fez governante e juiz? Este Deus enviou para ser governante e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ele os tirou, após ter mostrado maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Um profeta como eu, o Senhor vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos. A ele ouvireis. Este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falou no Monte Sinai. E nossos pais, o qual recebeu os oráculos da vida para nos dar. O qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações retornaram ao Egito, dizendo: Arão, faze-nos deuses para que vão adiante de nós, porque este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e regozijaram-se nas obras das suas próprias mãos. Mas Deus se afastou e os entregou para adorar a hoste do céu, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, me oferecestes animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto? De fato, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para adorar, e eu vos removerei para além da Babilônia. Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levantaram, como Jesus, a posse dos gentios, que Deus expulsou da face de vossos pais até os dias de Davi, e achou favor diante de Deus e desejou prover um tabernáculo para o Deus de Jacó. Mas Salomão edificou uma casa. O Altíssimo também não habita em templo feito por mãos, como diz o profeta: Céu é o meu trono e a terra é o meu estábulo, é meu escabelo. Que até a que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual é o lugar do meu descanso? Não é a minha mão que fez todas as coisas? Duros de cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazei vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Anunciar a vinda do justo. Vós que recebeste a lei por intermédio dos anjos e não aguardastes. Eles, ouvindo essas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à destra de Deus, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz,
em alta voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes nos seus pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Livro de Deuteronômio, capítulo 31 e 32. Vamos lá. E Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. E lhes disse: Hoje eu tenho 120 anos de idade, não posso mais entrar e nem sair e nem entrar. Também o Senhor me disse: Não passarás este Jordão. E o Senhor teu Deus irá diante de ti, e ele destruirá estas nações diante de ti, e tu possuirás. E Josué irá além de ti, como te disse o Senhor. E o Senhor fará com que eles, como fez Seom e Og, rei dos amorreus, a terra deles, que ele destruiu. E o Senhor os entregará diante da tua face, para que façais a eles conforme todos os mandamentos que vos ordeno hoje. Sede fortes, de boa coragem, não temais, nem vos amedrontais com eles, porque o Senhor vosso Deus vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Moisés chamou a Josué e lhe disse, na frente de todo Israel: Sê forte, de boa coragem, pois deveis ir a este povo que a terra que deveis ir a este povo, a terra que o Senhor jurou aos seus pais que lhes daria, tudo que farás herdá-la, tu o farás herdá-las. E ao Senhor que vai adiante de ti, ele estará contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e não desanimes. E Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e todos os anciãos de Israel. E Moisés ordenou, dizendo: ao fim de cada 7 anos, na solenidade do ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel deverá comparecer diante do Senhor Deus, no lugar em que Deus escolher, lerás esta lei diante de todo o povo aos seus ouvidos. Congrega o povo, homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que possam ouvir, para que possam aprender e temer ao Senhor vosso Deus, e a observar e a cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos não conheçam nada desta lei, e possam ouvir e aprender e temer ao Senhor vosso Deus, quando virdes na terra do qual ides, passando o Jordão para possuí-la. Isso daqui é mais ou menos o que acontece na igreja, no culto. E o Senhor disse a Moisés: eis que são chegados os teus dias para que morras. Chama Josué, apresentai-vos no tabernáculo da congregação, para que eu possa dar uma ordem. E Josué e Moisés e Josué foram e apresentaram no tabernáculo da congregação. E o Senhor apareceu no tabernáculo em uma coluna de nuvem, e na coluna de nuvem ficou sobre a porta do tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, seguindo aos deuses dos estrangeiros da terra. Para onde ireis para estar com eles? E me abandonarão, e romperão o meu pacto que fiz com eles. Então neste dia minha ira se acenderá contra ele, e eu os abandonarei, esconderei deles a minha face, e eles serão devorados. Muitos males e problemas lhe acontecerão, e dirão naquele dia: nós não alcançamos estes males, porque o nosso Deus não está entre nós? E certamente ocultará em minha face naquele dia, porque todos os males que eles tiverem feito,
porque se voltaram a outros deuses. Agora, portanto, escrevei este cântico para vós. Ensinai os filhos de Israel a pôr de suas bocas, para que este cântico possa ser testemunho contra os filhos de Israel. Pois, quando eu tiver trazido a terra que jurei aos seus pais, que mana leite e mel, e quando tiverem comido e se saciado e engordado, então eles se voltarão a outros deuses e os servirão e me provocarão. Romperão o meu pacto. E acontecerá que, quando eles vierem muitos males e problemas, que este cântico testemunhará contra eles como uma testemunha, porque ele não será esquecido nas bocas da tua semente, pois conheço a tua imaginação e o que eles fazem mesmo agora, antes que eu vos tenha colocado na terra que eu jurei. Portanto, Moisés escreveu este cântico no mesmo dia e ensinou os filhos de Israel. E deu uma ordem a Josué, filho de Nun, e disse: Sê forte e de boa coragem, porque trarás os filhos de Israel à terra que jurei a eles, e eu serei contigo. Aconteceu quando Moisés terminou de escrever as palavras destas leis em um livro, até finalizá-la, Moisés ordenou aos levitas que levavam a arca do pacto, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do pacto do vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque eu conheço a tua rebelião, a tua arrogância, e eis que vivendo ainda hoje convosco foste rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Congregai-me todos os anciões de vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu possa falar estas palavras aos seus ouvidos e chamar os céus e a terra para que façam registro contra eles. Porque eu sei que depois da minha morte vós corrompeis completamente e vos afastareis do caminho que vos ordenei, e nos últimos dias o mal vos virá, porque farei mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo a ira pela obra das vossas mãos. E Moisés falou aos ouvidos de toda a congregação de Israel as palavras deste cântico, até que se acabaram. Deuteronômio 32. E ouvi aos céus e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como a chuva, e a minha fala destilará como o orvalho, como a garoa sobre a tenra erva, como as chuvas sobre a relva. Porque divulgarei o nome do Senhor e engrandecerei o vosso Deus. Ele é a rocha, a sua obra mais perfeita. Por todos os teus caminhos são juízos, um Deus de verdade, sem iniquidade, justo e reto é Ele. Eles se corrompam, a mancha deles não é a mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Assim recompensais ao Senhor, ao povo tolo e insensato. Não é Ele o teu Pai, com que te comprou? Ele não te criou e não te estabeleceu? Lembra-se dos dias de antigamente. Considera os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai e ele te mostrará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança, quando ele separou os filhos de Adão, definiu-os por termos do povo, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou em uma terra deserta, no deserto solitário e uivante. Ele o guiou, ele o instruiu, ele o protegeu como a menina dos seus olhos. Como uma águia desperta a sua ninhada e se agita sobre as suas crias, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Só o Senhor o guiou e não houve nenhum Deus estranho. Ele te fez cavalgar sobre lugares altos da terra,
para que pudesses comer o incremento dos seus campos. E ele fez chupar o mel da rocha e o azeite da rocha pedregosa, manteiga das vacas, leite das ovelhas, com gordura dos cordeiros e dos carneiros da criação de Bazã, os bodes com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue puro das uvas. Mas Jerusalém engordou e deu coices, tu engordaste, tu engrossaste, tu cobristes de gordura, então ele te abandonou, o Deus que o criou, desprezou a rocha da tua salvação. Eles provocaram ciúmes com deuses estranhos e com abominações o provocaram a ira. Eles sacrificaram a demônios, não a deuses que não conheciam, a novos deuses que não eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, tu descuidastes e te esqueceste do Deus que te formou. E quando o Senhor viu isto, abominou-os por causa da provocação dos filhos e de suas filhas. E disse: esconderei deles a minha face e verei qual será o seu fim, porque eles são uma geração muito insubordinada, filhos de quem não existe fé. Eles me moveram para o ciúme de quem não é de Deus. Eles me provocaram a ira das suas vaidades. Eu vos movereis para o ciúme daqueles que não são um povo. Eu vos provocarei a ira com uma nação tola. Porque o fogo se acendeu da minha ira, e arderá até as profundezas do inferno, e consumirá a terra como seu incremento, e porá fogo nas fundições nos montes. Amontoarei sobre eles as minhas setas, guardarei sobre eles. Eles se consumirão com a fome, serão devorados com calor ardente e com a amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes dos animais, com o veneno das serpentes do pó. Fora a espada e por dentro o terror, destruirão tanto o jovem quanto a virgem, o bebê que mama como um homem de cabelo grisalhos. Eu disse: eu os espalharei pelos cantos e farei cessar a tua lembrança entre os homens. Se eu não temeste a ira do inimigo, para com os seus adversários não se comportem de maneira estranha, para que não digam: a nossa mãe está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque eles são uma nação vazia de conselhos e não há nenhum entendimento neles. Se fossem sábios, para que entendesse isso, para que considerassem o seu fim, como poderiam um só perseguir 1000, dois colocarem 10.000 em fuga, exceto em sua rocha tivessem vendido, se o Senhor os tivesse encerrado? Pois a sua rocha não é a nossa rocha, até os nossos inimigos são juízes, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e os campos de Gomorra, e as suas uvas são as uvas de fel, e os seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de dragões, e o cruel veneno das víboras. Não está armazenado contigo e selado entre os meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegado, e as coisas que virão sobre ele se apressam. Porquanto o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou, e não existe ninguém preso ou deixado. Ele dirá: onde estão os seus deuses e a sua rocha em que confiavam? Que comeu a gordura dos seus sacrifícios e bebeu o vinho das ofertas das bebidas, levante-se e vos ajudem, e sejam a vossa proteção. Vede agora, eu sou ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, tampouco existe alguém que possa escapar da minha mão. Porque eu ergo a minha mão para os céus e digo: eu vivo para sempre.
E se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão tomar juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Farei minhas 7 bêbadas de sangue, minha espada devorará a carne. Isto com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Alegrai-vos, ó nações, com seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e trará vingança aos seus adversários, e será misericordioso com a sua terra e para com o seu povo. E Moisés saiu e falou todas essas palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Oséias, filho de Num, que é Josué, né? Josué. E Moisés terminou de falar estas coisas, estas palavras a Israel. E disse a eles: concentrai os vossos corações em todas as palavras dos que testemunho entre vós neste dia, que ordenareis aos vossos filhos observarem e cumpram todas as palavras desta lei, porque não é uma coisa vã para vós, porque é a vossa vida, e por isso prolongareis o vosso dias na terra, que não vás passar o Jordão para possuir. E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte Abrarim até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel como uma possessão. Morrerás no monte que subirás, e te reunirás ao teu povo, como Arão, teu irmão, que morreu no monte Hor, e foi reunido com seu povo. Porque transgrediste contra mim, os filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, porque não santificaste no meio do filho de Israel. Mas verás a terra diante de ti, mas não será a terra que dou aos filhos de Israel. Livro de Jó, capítulo 19. Então Jó respondeu e disse: por quanto tempo aborrecerás a minha alma e quebrareis em pedaços com palavras? Já 10 vezes me reprovastes, e não vos envergonhais do que vos fazeis estranhos para mim? Ainda que eu tenha realmente errado, o meu erro permanece comigo. Se deveras me engrandecedes contra mim e pleiteastes a minha vergonha contra mim, sabeis que agora Deus me derrubou e me cercou com sua rede. Eis que eu clamo por causa do que é errado, mas não sou ouvido. Eu grito alto, mas não há julgamento. Ele me cercou no meu caminho para que eu não possa passar e pôs trevas em minhas veredas. Ele me despiu da minha glória e tomou a minha coroa da cabeça. Destruiu todos os meus lados e fui extinto. Minha esperança ele agarrou como uma árvore. E também acendeu a sua ira contra mim e me considera como um dos seus inimigos. Suas tropas vêm juntas e preparam seu caminho contra mim e acampam ao redor do meu tabernáculo. Ele pôs os meus irmãos longe de mim, e os meus conhecidos estão verdadeiramente distantes de mim. Os meus parentes me desapontaram, meus amigos íntimos esqueceram de mim. Aqueles que habitam em minha casa, minhas servas, me consideram um estranho. Eu sou um estrangeiro à sua vista. Eu chamei um servo e ele não me deu resposta. Supliquei com a minha boca. O meu hálito é estranho para minha esposa. Embora eu suplicasse por causa dos filhos do meu próprio corpo, sim, os filhos mais novos me desprezam. Levantei-me e eles falaram contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abandonaram. Aqueles dos quais eu amava se voltaram contra mim. Meu osso se racha até minha pele e minha carne. Escapei com a pele de meus dentes. Piedade, piedade de mim, ó vós, meus amigos, para que a mão de Deus me tocou. Porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis como Deus e não ficais satisfeito contra a minha carne? Ó, se as minhas palavras agora escritas, fossem impressas num livro,
que fossem gravadas numa pena de ferro e chumbadas na rocha para sempre. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. E embora depois que os vermes da pele destruírem este corpo, ainda assim a minha carne eu verei a Deus, a quem verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão, e os outros não, embora meus rins sejam consumidos dentro de mim. Mas deveis dizer: por que o perseguimos, vendo que a raiz da questão se acha em mim? Temeis a vós a espada, e a ira traz as punições da espada, para que saibais que há um juízo. Finalizamos aí a leitura desta Bíblia sensacional, a Bíblia King James, uma Bíblia muito especial. Que você seja abençoado neste dia, nesta semana que se inicia, e neste momento eu quero orar por você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, nós finalizamos a leitura do dia de hoje, da Tua Palavra. Nós sabemos que ainda que as muitas lutas nos venham, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso Deus, e que o nosso coração seja puro, que o nosso coração seja, Senhor, atento a ouvir a Tua voz. Quebranta o nosso coração, meu Pai, para que possamos a cada dia viver, Senhor, nos Teus caminhos, porque longe dos Teus caminhos, Senhor, nós estamos desgarrados e perdidos, mas que a Tua misericórdia se renove a cada dia, a cada manhã, e que possamos sempre ter a nossa esperança voltadas em Ti, para Ti, no Teu agir em nossas vidas. Nós repreendemos a enfermidade, nós repreendemos a dor, nós repreendemos a depressão, as angústias, neste tempo de luto e de dor, Pai. Que o Senhor venha ser a nossa paz, a nossa cura, que o Senhor venha ser o Deus de provisão para o Teu filho e para a Tua filha, que Ele venha ser, Pai, um provocador de milagres agora, que Ele venha provocar milagres através da sua oração e do seu clamor, de tudo aquilo que Ele está, Senhor, apresentando agora diante de Deus, sua família, seus filhos, seus negócios, Senhor, tudo aquilo que Ele está colocando diante de Deus, este homem e esta mulher agora, que estão provocando milagres, que eles sejam ouvidos pelo Deus que criou eles, que comprou pelo sangue de Jesus e que agora são filhos de Deus por herança, comprados e lavados pelo sangue puro e carmesim de Jesus Cristo. Senhor, os abençoe, nós não temos outro Deus, nós só temos a Ti, nos guia, nos direciona, nos ensina, nos fortalece. Tu és o nosso Deus a quem nós Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.